paciente era um homem de 25 anos. Ele estava sem contato com parentes há várias semanas, o que era incomum. Quando o visitaram em seu apartamento, o encontraram letárgico e confuso e o levaram ao hospital. No exame, apresentava baixo peso, embora aparentemente não desnutrido. Ele estava febril e confuso. Respondeu a quase todas as perguntas com um discurso confuso e indecifrável. A única anormalidade física notável foi um ferimento recente na cabeça, na região do osso temporal direito. Os pelos dessa região haviam sido raspados recentemente e a ferida foi coberta com um curativo que, ao ser removido, revelou uma sutura infectada, aparentemente realizada com uma linha de costura comum. O pai e a irmã do paciente não puderam esclarecer sua condição e, devido a preocupações sobre possíveis modificações ilícitas no corpo do rapaz, uma tomografia computadorizada foi escolhida. A varredura revelou um orifício redondo no osso do cérebro, um pequeno hematoma que parecia conter um corpo estranho dentro. O paciente começou a ser medicado com antibióticos na veia e foi encaminhado para a neurocirurgia de emergência. O Dr. Paulo realizou a cirurgia com um enfermeiro auxiliar. A pressão de abertura craniana era alta, tendo em vista o tamanho do abscesso e o potencial de lesão oculta ao corpo estranho. Uma cirurgia de retirada do osso do cérebro foi realizada para ter acesso ao cérebro em si. A inspeção visual revelou meningite. Havia sangue coagulado, a parte do cérebro foi irrigada e tratada, momento em que grande quantidade de material estranho branco amarelado escorria no local do traumatismo craniano. Após a aspiração desse material, foi encontrado mais material estranho aderido à superfície das meninges. Descobriu-se que era uma linha de pesca, aparentemente havia sido usada para costurar o machucado. Esta foi removida cuidadosamente, o que ocasionou a liberação de aproximadamente 100 ml de líquido purulento e fétido. Ao examinar o cérebro, havia evidências claras de que algum grande objeto havia penetrado no lobo temporal. Isso nos sugeriu um possível ferimento por arma de fogo ou outro trauma malicioso. Tudo foi tratado devidamente e um dreno foi colocado dentro do abscesso e a abertura foi fechada sem incidentes. Devido à lesão cerebral, o prognóstico do paciente foi considerado ruim. No entanto, ele foi tratado agressivamente com mais antibióticos. No dia 10, sua temperatura voltou ao normal, mas agora ele estava em coma. Uma tomografia computadorizada repetida no dia 16 não mostrou anormalidade na cirurgia anterior. Havia, entretanto, um objeto lá dentro que não apareceu na tomografia anterior. Durante o coma do paciente, o objeto estranho foi submetido a um exame cuidadoso. O exame revelou um objeto oblongo com aparência de vagem espinhosa. Sua superfície era metálica e parecia ter sido feita. Os botões da superfície eram pequenos cones de aproximadamente 1 milímetro de diâmetro e 1 milímetro de altura. Cada um tinha uma abertura circular. Fios muito finos se projetavam de algumas dessas aberturas. A função não pôde ser determinada. Pequenas amostras dos fios e da superfície do objeto foram obtidas e enviadas à universidade local para análise. A casca era de titânio e os fios eram de ouro de alta pureza. Todo o objeto foi então enviado para a universidade para análise por raio-x. Os fios pareciam estar conectados a esses objetos, mas foi decidido que os próprios objetos não poderiam ser escaneados sem que os raios-x causassem danos ao restante da estrutura. O objeto foi devolvido então ao hospital. Ao serem confrontados, nem o pai nem a irmã afirmaram ter conhecimento do objeto ou de sua implantação. Uma amostra do abscesso foi lavada e descobriu-se que continha numerosos segmentos curtos de fio de ouro fino, consistentes com aqueles que se projetavam do objeto. Havia também uma quantidade de matéria orgânica semelhante a alcatrão. No dia 25, a enfermeira do turno notou que o estado mental do paciente havia melhorado, mas ainda, vez ou outra, falava coisas sem sentido. O paciente teve seu caso atualizado para sem risco de vida. No entanto, no dia 28, a irmã do paciente alegou que conseguia reconhecer uma fala sem sentido e se ofereceu para traduzir. Essa oferta foi recusada devido a temores de que sua interferência prejudicasse o caso. No dia 30, sua fala melhorou
Era hesitante e arrastada, mas reconhecível. Ele foi questionado onde estava e o que havia acontecido. O rapaz pareceu um tanto desorientado no tempo, dando respostas inconsistentes ou sem sentido quando questionado sobre o ano e a data. Nos dias seguintes, sua condição continuou a melhorar. No entanto, ele apresentava amnésia, má orientação espacial, não conseguia reconhecer rostos familiares. Queixava-se de não saber se era seu pai ou irmão na sala até que eles falassem, e tinha distúrbios visuais no lado esquerdo, incluindo estática, perda quase total da visão colorida e diminuição da extensão do campo visual. Ele também se queixou de dificuldades auditivas, vertigem e fortes dores de cabeça. No entanto, no reexame, nenhuma recorrência do abscesso foi encontrada e não houve evidência de problemas. No 39º dia, ele foi julgado bem o suficiente para ser entrevistado sobre sua lesão. Quando questionado, ficou ansioso e agitado e pediu a todos na sala que saíssem. Ele foi questionado novamente no 42º dia, com uma resposta semelhante. No 50º dia, ele começou a terapia de fala. Durante seu trabalho com o fonoaudiólogo, ele foi considerado um tanto delirante. Ele alegou ter poderes especiais, incluindo ver criaturas vivas que ninguém mais podia ver e ser capaz de ver cores que ninguém mais podia ver. Ele alegou que havia escrita estranha nas paredes em tinta invisível para as pessoas comuns. Quando questionado mais sobre isso, ele disse que já havia sido capaz de ver essas coisas, mas não conseguia mais. Quando questionado sobre o que havia acontecido, ele apenas disse: "Algo deu errado." Por causa de nossa suspeita de que alguém havia drogado o paciente e inserido um objeto em seu cérebro, a polícia foi imediatamente acionada. Eles solicitaram que o objeto estranho fosse entregue a eles. No entanto, o objeto já havia sido devolvido à universidade para ser dissecado. A dissecação foi concluída no dia 54, e tanto o objeto quanto as cópias de todos os exames, fotografias e relatórios foram entregues à polícia. Na dissecação, a opinião da universidade era de que o objeto havia sido construído por um joalheiro ou maquinista experiente, e que era de natureza decorativa ou simbólica. No 59º dia, o paciente de repente começou a reclamar de uma sensação de queimação no lado esquerdo do pescoço. Seu pescoço foi examinado e encontrado vermelho, inflamado e rígido, com evidências de paralisia e espasmos musculares. Não houve lesão aparente na área, então uma causa neurológica foi considerada. Uma tomografia computadorizada foi realizada. Nem a meningite nem o abscesso tinham voltado. No entanto, havia evidências de uma substância branca. Uma biópsia cerebral foi considerada, mas não pôde ser realizada, pois a condição do paciente se deteriorou rapidamente. Apresentava febre acentuada, coração acelerado e pressão alta. Ele foi resfriado com compressas de gelo e dipirona, mas sua temperatura era irregular e difícil controlar. No dia 63, quando acordado, apresentava sinais de comprometimento neurológico grave. Nos dias seguintes, ele teve diarreia, exigindo ressuscitação. Seus rins começaram a falhar e a hemodiálise foi iniciada. Um teste toxicológico de rotina revelou intoxicação grave por mercúrio. Foi iniciada a terapia agressiva com vitamina C e D. No entanto, o paciente permaneceu febril e entrou em coma novamente. Sua função renal continuou a se deteriorar. No dia 75, ele era dependente de intubação e estava em coma profundo. Testes de reflexos não mostraram nenhuma evidência de atividade cerebral. Uma tomografia computadorizada repetida no dia 83 mostrou atrofia grave de todas as estruturas cerebrais. O paciente foi declarado com morte cerebral. Na autópsia, vários achados impressionantes foram observados. O exame do cérebro relevou minúsculas regiões pontiagudas de hemorragia e necrose. Várias dessas regiões continham nódulos metálicos. Quando examinados, descobriu-se que eram mercúrio metálico. Dentro do vazio causado pelo abscesso, vários outros pequenos pedaços de fio de ouro foram encontrados. O exame do restante do corpo revelou numerosas gotículas de mercúrio metálico. Muitos tinham entrado nos pulmões e rins.
O maior foi encontrado no tecido abaixo da artéria do coração. Havia evidências de uma possível marca de agulha na pele acima da artéria e na própria parede da artéria. A causa da morte foi determinada como envenenamento por mercúrio, provavelmente por injeção. O caso foi encaminhado à polícia. No entanto, foi encerrado por falta de provas. A universidade foi contatada para obter fotografias e resultados de exames da massa do objeto estranho recuperado do cérebro do paciente. No entanto, a universidade sofreu um grande defeito no computador e os dados foram perdidos. Até a próxima. Obrigado.